Olá pessoal, aqui é o professor Wesley e nessa videoaula de hoje nós iremos revisar os conteúdos de física para a avaliação interdisciplinar. Então, o conteúdo para estudo da nossa prova da avaliação interdisciplinar, questões de física, eu vou cobrar somente o conteúdo de movimento uniformemente variado. No livro de vocês, vocês devem estudar da página 77 a 79. Então, vamos revisar através das questões. E uma dica que eu dou, pessoal, prestem bem atenção em tudo que eu falar, porque tudo que eu disser aqui vai estar na prova de vocês. Então, prestem bem atenção. O bom de fazer essa aula, essa videoaula, é que vocês podem repetir quantas vezes quiser para tirar as dúvidas de vocês. Tá certo? Fiquem bem atentos a partir de agora e vamos responder algumas questões. Primeira questão. Um veículo parte do repouso. Pronto. Quando o veículo parte do repouso, quer dizer que a sua velocidade inicial é igual a zero. Então, importante, pessoal, sempre que vocês forem responder questões que envolvem cálculo na física, você organizar a sua questão. Na primeira coluna você coloca os dados da questão, ou seja, você extrai os dados da questão, e na segunda coluna você vai, conforme os dados, você vai focar no que o problema está pedindo, conforme o que o problema estiver pedindo, você vai utilizar a fórmula adequada para solucionar a questão. Então vamos lá. Ele inicia dizendo que um veículo parte do repouso. Vocês já sabem, que já disse em aulas anteriores, que quando o veículo parte do repouso significa dizer que sua velocidade inicial é igual a zero. Pronto. Aí segue a questão. Em movimento retilíneo e acelera a 2 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a aceleração vale 2 metros por segundo ao quadrado. Pode-se dizer que sua velocidade após 3 segundos vale. Então, a questão, o foco da questão é saber a velocidade. E no instante, ou seja, após 3 segundos, que é o tempo. Pronto. Primeiro passo, pessoal. Percebam que ele disse que o veículo acelera a 2 metros por segundo. Se ele acelera a 2 metros por segundo sem modificar essa aceleração, então configura aí um movimento chamado de uniformemente variado. E para a gente calcular, ou seja, descobrir o valor dessa velocidade que ele está pedindo nesse problema, basta a gente utilizar a função horária da velocidade para o movimento uniformemente variado. A fórmula é a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Famoso, quem esquecer lá na hora da prova dessa equação, lembrar do vovô ateu. Vovô ateu, V velocidade final, V0 velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo. Pronto. Então, eu quero descobrir o valor da velocidade. Se fosse na matemática, eis a questão, esse é o x da questão. Eu tenho o valor da velocidade inicial, que vale 0. Eu tenho o valor da aceleração, que vale 2 metros por segundo ao quadrado. E eu tenho o tempo, o intervalo de tempo, que é de 3 segundos. Vou substituir os dados na fórmula, ficará V0 igual a 0, aceleração igual a 2 e o tempo igual a 3. Pronto, primeiro vou resolver a multiplicação. 2 vezes 3 é igual a 6. E aí vou somar o 0 mais 6, que dá 6 metros por segundo. Alternativa correta, letra E. Pronto, finalizamos a primeira questão. Vamos seguir para a segunda. Segunda questão. Considere um móvel em movimento uniformemente variado, cuja velocidade varia com o tempo, conforme a tabela a seguir. Percebam, pessoal, que quando tem uma tabela como essa, nós temos a primeira coluna, tem a representação da velocidade, e a segunda coluna, a representação do tempo, ou seja, para cada instante, quando eu uso esse termo instante, eu estou tratando do tempo de movimento de um móvel. E para cada tempo eu tenho uma respectiva velocidade, ou seja, no instante 0 segundo, a minha velocidade é de 4 metros por segundo. No instante variou o tempo em 1 segundo,
A velocidade também variou para 7 metros por segundo. Essa é a unidade da velocidade e aqui é a unidade de tempo, segundo. Quando o tempo variou para 2 segundos, percebam que a velocidade foi para 10 metros por segundo e assim sucessivamente. Vou focar agora na pergunta. Ele quer saber a aceleração do móvel em metro por segundo ao quadrado Pronto. Detalhe, para responder essa questão, inicialmente eu vou identificar que como o intervalo de tempo é zero, é quando o cronômetro do relógio está zerado, o primeiro registro de velocidade foi de 4 metros por segundo. Portanto, essa é a nossa velocidade inicial. Perceba que ao variar o móvel de 0 para 1 segundo, a velocidade foi aumentada de 4 para 7 metros por segundo. Então, essa é a nossa segunda velocidade ou velocidade final. Pronto, feito isso, vocês podem resolver de duas formas. Primeiro, eu posso utilizar a fórmula da aceleração em escala média, porque eu tenho velocidade final e velocidade inicial e tenho um intervalo de tempo entre 0 e 2 segundos. E eu posso também utilizar, como ele mencionou na questão, que o móvel descreve um movimento uniformemente variado, eu posso utilizar a fórmula que eu usei na questão anterior, que é da função horária da velocidade. Então, para organizar, esse é o tempo. Eu estou levando em consideração essa velocidade, 7 metros a segunda como velocidade final, e esse é o tempo que variou a velocidade, de 1 segundo. Colocando os dados aqui do lado, velocidade inicial já sei que é a primeira que aparece na tabela, 4 metros por segundo. A velocidade final é de 7 metros por segundo, é a segunda que aparece em nossa tabela. E o tempo gasto para variar essa velocidade foi igual a 1 segundo. Pronto. O foco da questão é descobrir o valor da aceleração adquirida por esse móvel quando ele sofreu essa variação de velocidade. Como ele mencionou que o movimento é uniformemente variado, a gente vai utilizar a função horária da velocidade para o movimento uniformemente variado, o famoso vovô ateu. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Pronto. Substituindo os valores, aí temos a velocidade final vale 7 metros por segundo, a velocidade inicial vale 4, a aceleração é o x da questão e o tempo, t, vale 1 segundo, substitui por 1. Pronto, agora eu vou passar esse 4 para o outro membro. Se ele está positivo nesse membro, ele passa para o outro membro com sinal invertido, portanto negativo. Aí eu vou multiplicar aqui a aceleração vezes 1, a vezes 1 dá a. Passo o 4 para o segundo membro, vai negativo, fica menos 4. Subtraindo 7 menos 4, dá 3 metros por segundo ao quadrado. Outra forma de responder essa questão, pessoal, vocês nem necessitariam usar a função horária da velocidade. Simplesmente, se você fizesse uma comparação no decorrer do instante aqui entre 0 e 1 segundo, percebam que a velocidade variou de 4 para 7, ou seja, 3 metros por segundo. Bastava subtrair 7 menos 4 dá 3. Passado mais 1 segundo, que foi do instante 1 para 2 segundos, a velocidade também variou de 7 para 10, ou seja, variou 3 metros por segundo. Basta somar 7 mais 3 dá 10. Passado mais 1 segundo, do instante 2 para 3 segundos, a velocidade também variou proporcionalmente entre 10 para 13 segundos, ou seja, variou 10 mais 3, 13. Percebam que isso é uma confirmação que, pelo próprio conceito já diz que o movimento uniformemente variado ocorre quando o móvel sofre iguais variações de velocidade em iguais intervalos de tempo, ou seja, ele está variando iguais variações de velocidade, 3 metros por segundo, em iguais intervalos de tempo, ou seja, a cada 1 segundo ele sofre uma variação de velocidade de 3 metros por segundo. Portanto, a aceleração, como já fizemos aqui, solucionamos o problema, a aceleração é igual a 3 metros por segundo, ou segundo ao quadrado. Portanto, a alternativa correta, letra C. Dica para a prova. Lá na prova, eu posso muito bem
pedir para vocês, dando uma tabela dessa, pedir para caracterizar esse movimento. E aí você tem que encontrar a alternativa correta. Se eu fosse jogar essa questão lá na prova, vocês poderiam perceber o seguinte, como a gente já viu. O movimento é uniformemente variado. Ou eu posso dizer que o movimento é uniformemente acelerado. Por que o movimento é uniformemente acelerado? Porque ao passar um certo tempo, a velocidade aumenta no decorrer do tempo. Perceba que a velocidade inicial era 4 metros por segundo, aumentou para 7, que depois aumentou para 10, que aumentou para 13. Ou seja, à medida que o tempo cresce, a velocidade também cresce. Então podemos concluir que o movimento é uniformemente acelerado. Segunda característica é que a velocidade inicial é diferente de zero, porque no instante zero a velocidade aqui está igual a 4 metros por segundo. Portanto, a velocidade inicial é diferente de zero. Então está caracterizado esse movimento. Podemos concluir que o movimento é uniformemente acelerado e a velocidade inicial é diferente de zero. Tá. Posta a dica aí para a prova de vocês. Vamos para a próxima questão. Questão 3. A equação horária S igual a 3 mais 4t mais t ao quadrado em unidades do Sistema Internacional traduz em um dado referencial o movimento de uma partícula no instante de t igual a 3 segundos. Pergunta: qual a velocidade da partícula? Então vamos lá, pessoal. Para responder essa questão, de novo, perceba o padrão que eu utilizo para resolver os nossos problemas de física. Primeiro passo, ele foi dado uma equação que descreve o movimento de uma partícula, que é esse daqui, S igual a 3 mais 4t mais t ao quadrado. Pronto. Logo a seguir, ele pergunta que essa equação traduz o movimento de uma partícula, aí ele quer saber, no instante de 3 segundos, qual é a velocidade da partícula. Então, ele me deu um tempo e quer saber o valor dessa velocidade nesse instante de tempo aqui de 3 segundos. Pronto. Eu falei em questões anteriores que para definir a velocidade quando o móvel está em movimento uniformemente variado, basta a gente utilizar a função horária da velocidade para o movimento uniformemente variado. Então, a fórmula é o famoso vovô ateu. Vocês não vão esquecer jamais essa fórmula, porque é fácil de memorizar. O vovô ateu. V, velocidade final, é igual a V0, velocidade inicial, mais o produto da aceleração pelo tempo, ou seja, aceleração vezes o tempo. O problema dessa questão é que ele não me dá diretamente os dados para me responder essa questão. Eu não sei ainda o valor da velocidade inicial e nem sei o valor da aceleração. Só que ele me deu a função horária da posição para o movimento uniforme, onde, fazendo a comparação com a fórmula geral, eu consigo extrair os dados da questão. Então vamos lá. Percebam aqui que eu tenho S igual a 3 mais 4t mais t ao quadrado. Se eu fazer uma comparação com a fórmula geral da função horária da posição para o movimento uniformemente variado, eu vou conseguir extrair os dados da questão. Só lembrando, a função horária da posição para o movimento uniformemente variado, nós temos que S, posição final, é igual a S0, posição inicial, mais V0, que é a velocidade inicial, vezes o tempo, mais aceleração sobre 2 vezes tempo ao quadrado. Pronto, fazendo a comparação, agora eu posso extrair os dados da questão. Primeiro dado, eu sei agora que a posição inicial é igual a 3 metros. Percebam aqui que essa equação foi dada em unidades do Sistema Internacional. Então, a unidade de comprimento no Sistema Internacional é o metro. Portanto, a posição inicial será igual a 3 metros. Percebam que a velocidade inicial, se a gente for fazer a comparação, quem está atrás do t é a velocidade inicial. Quem está atrás do t, na equação dada pelo problema, é 4. Portanto, a velocidade inicial será igual a 4 metros por segundo. Percebam agora que eu tenho A sobre 2, né? O A sobre 2 está atrás do t ao quadrado. E quem está atrás do t ao quadrado, na verdade aqui não é que tenha nada, aqui está em oculto o número 1, porque na verdade aqui é 1t ao quadrado.
Então, eu posso igualar que A sobre 2 é igual a 1. Aí o detalhe, gente, como eu tenho uma fração A sobre 2 igual a 1, agora eu vou isolar a aceleração e passar o 2 para o outro membro. Como o 2 está dividido com a aceleração no primeiro membro, ele passa para o segundo membro multiplicando. Basta agora multiplicar, ó, passei o 2 multiplicando, 2 vezes 1 dá 2 metros por segundo ao quadrado. Se você quiser resolver lá na hora da prova mais rápido, você pode simplesmente dobrar. Ó. Se aqui tem 1, eu sei que a aceleração é o dobro de 1, então é 2. 2 vezes 1, 2. Tá? É sempre o dobro. Então, a aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Agora eu tenho os dados e posso finalizar a nossa questão. Então, nós temos aqui ó, que a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Eu quero descobrir o valor da velocidade final. Substituindo valores, eu tenho que a velocidade inicial é igual a 4 metros por segundo, portanto, vou substituir por 4, mais a aceleração, que é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Pronto, está montada aqui. Percebam, dica para a prova, pessoal. Eu posso muito bem, lá na prova, pedir para vocês montarem, a partir da função horária da posição, montar a função horária da velocidade. Aqui já pode ser também uma questão de prova. Posso pedir lá, vou pedir para, a partir da função horária da posição, vocês montarem, determinarem a função horária da velocidade. E essa é a função horária da velocidade da partícula, que no caso é V igual a 4 mais 2t. Pronto, está feita aí uma dica, mais uma dica para a prova de vocês. Pronto, agora vamos resolver a questão. No caso, ele quer saber o valor da velocidade no instante t, tempo igual a 3 segundos. Então, basta substituir o t por 3. Substituindo o t por 3, ó, vai ficar, primeiro eu resolvo a multiplicação, depois a soma. 2 vezes 3 dá 6. 4 mais 6 igual a 10 metros por segundo. E está finalizada mais uma questão. Quarta questão. Essa questão, pessoal, é muito semelhante à prova de vocês. Então, vamos prestar bem atenção. Um móvel obedece à equação horária S igual a menos 20 mais 4t menos 3t ao quadrado, em unidades do Sistema Internacional. Letra A, ele pergunta, qual a posição inicial da partícula? Então, para responder essa questão, basta a gente fazer novamente a comparação. Perceba aqui que para o movimento uniformemente variado, essa é a equação. Então, comparando com a regra geral, ó, a equação geral da posição para o movimento uniformemente variado, nós temos que S, posição final, é igual a S0, que é a posição inicial, mais V0, que é a velocidade inicial, vezes o tempo, mais a aceleração sobre 2 vezes o tempo ao quadrado. Importante e crucial, gente. Além de aprender a função horária da velocidade, vocês devem aprender essa fórmula. A função horária da posição para o movimento uniformemente variado. Fórmula importantíssima para a física. Então, bora lá. Então, agora, como eu já fiz a comparação, agora basta determinar qual a posição inicial da partícula. Ó, quem está depois do sinal de igual é o menos 20. Ó. Se a gente comparar, então, posição inicial será igual a menos 20. Unidade do SI é metro. Então, ó, unidade do Sistema Internacional para comprimento é o metro. Então, a posição inicial dessa partícula é de menos 20 metros. Qual a velocidade inicial da partícula? Você também não vai precisar fazer cálculo nenhum. Basta comparar. Ó. A velocidade inicial está atrás do t, tempo. Aqui na equação dada pelo problema, o t tempo está atrás do número 4. Portanto, a velocidade inicial será igual a 4 unidades de SI para a velocidade metros por segundo. Portanto, a velocidade inicial da partícula, desse móvel, será igual a 4 metros por segundo. Qual a aceleração da partícula? Vocês já sabem pela dica anterior que é sempre o dobro, né? Porque na fórmula eu divido A sobre 2. Então já sei que aqui está atrás do t ao quadrado tem menos 3. Na verdade, o dobro de menos 3 é menos 6 metros por segundo ao quadrado. É sempre o dobro, só basta multiplicar por 2. Menos 3 vezes 2 dá menos 6 metros por segundo ao quadrado. Vamos comparar? Vamos lá. Então, A sobre 2 igual a menos 3. Fazendo a comparação,
nós temos A sobre 2 igual a menos 3. Como o 2 está multiplicando com A no primeiro membro, ele passa para o segundo membro com um sinal invertido de multiplicação. Agora, basta multiplicar, ó, menos 3 vezes 2 dará menos 6 metros por segundo ao quadrado. Está resolvida a letra C. Portanto, a aceleração realmente, ó, é menos 6 metros por segundo ao quadrado. Na letra D, ele pede em que instante a partícula entra em repouso. Pronto. Em que instante a partícula entra em repouso? Pronto. O instante para a física, pessoal, é o tempo. Então, vamos descobrir. Ele quer saber no problema. A pergunta é saber o tempo em que a partícula entra em repouso. Nós já sabemos que quando a partícula entra em repouso, ela está em movimento e vai entrar em repouso, significa dizer que a velocidade final será igual a zero. Pronto. Para definir a situação problema, basta a gente utilizar, como envolve velocidade no movimento, função horária da velocidade para um movimento uniformemente variado. O famoso vovô ateu. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Pronto. Agora basta substituir os dados. Ó. A velocidade final eu sei que vale zero. A velocidade inicial eu descobri lá na letra B, vale 4 metros por segundo. Coloca lá o 4. A aceleração, ó, vale menos 6 metros por segundo ao quadrado. Então, substituir o A por menos 6t. Pronto. Aqui eu já montei a função horária da velocidade para a situação problema. Agora, basta eu substituir o tempo. Aliás, basta agora eu substituir a velocidade por zero. Tá? A velocidade final, ele deu a situação, ele quer saber o tempo quando a partícula entrar em repouso, ou seja, que a velocidade final foi igual a zero. Então, vamos substituir V por zero. Pronto, feito isso, substituir V por zero. Agora eu vou passar esse menos 6t para o primeiro membro. Passando menos 6t para o primeiro membro, ó, de menos, ele vai para o segundo membro com o sinal invertido. Então, fica mais. Agora eu vou isolar o tempo passando 6 para o segundo membro com sinal invertido. Portanto, se tem multiplicação no primeiro membro, ele vai com sinal de divisão no segundo membro. Isolei t, ficando 4 sobre 6. E 4 dividido por 6 dará aproximadamente 0,66 segundos. E está respondida a nossa letra D. Vamos para a próxima questão? Na questão 5, ele diz o seguinte, ó. Um móvel parte do repouso e desenvolve uma aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado. Percebam aí que ao ler eu já dei duas informações. Vamos colunar a questão. Primeira coluna os dados, segunda questão, segunda coluna resolução, só para relembrar. Sempre que vocês forem responder questões de física, organizem as questões. Primeira coluna, você vai extrair os dados da questão e focar na pergunta. Conforme a pergunta é que você vai saber qual a fórmula a ser utilizada para solucionar o problema. Então, nós temos lá, um móvel parte do repouso. Se ele parte do repouso, partiu do repouso. Então, a velocidade inicial será igual a zero. E desenvolve uma aceleração constante igual a 2 metros por segundo. Já sei de cara, por essa informação que, sendo a aceleração constante, o movimento é uniformemente variado. Gravem essa informação. E a aceleração é constante igual a 2 metros por segundo ao quadrado, durante 5 segundos. Então, esse é o nosso tempo. Aí ele quer saber, determine o deslocamento desse móvel. Pronto. Para a gente determinar o deslocamento desse móvel, eu já sei que o movimento é uniformemente variado, pois a aceleração é constante, igual a 2 metros por segundo, e ele quer saber o deslocamento, que é o nosso ΔS. Então, para solucionar, tratou de questões de deslocamento ou posição, para determinar a posição, vocês vão utilizar a função horária da posição para o movimento uniformemente variado. De forma importantíssima que vocês devem aprender, tá certo? Então, ó, nós temos posição final é igual, que é o S, é igual a posição inicial, que é o S0, mais V0, que é a velocidade inicial, vezes o tempo, mais a aceleração sobre 2, vezes o tempo ao quadrado.
Pronto. Só que antes de responder esse problema, eu não tenho aí a grandeza deslocamento. Só que eu sei que deslocamento, esse ΔS, é a diferença entre a posição final, que é esse S, menos a sua posição inicial, que é o S0. Então eu vou ajustar essa fórmula aqui, passando a posição inicial para o primeiro membro. Ó, S menos S0. E esse S menos S0 é igual ao próprio deslocamento, que é o ΔS. Pronto, ajustei a fórmula. Ó, S menos S0 é igual a ΔS, que é o deslocamento, e é o que está pedindo, ele quer saber o deslocamento do móvel. E aí no segundo membro ficou igual a velocidade inicial, vezes o tempo, mais a aceleração sobre 2 vezes o tempo ao quadrado. Pronto, agora vamos substituir os dados na questão. A velocidade inicial é igual a zero. Tá? Aqui eu deixei V, mas na verdade é V0. Velocidade inicial, corrijam aí quem está anotando. Então, a velocidade inicial é igual a zero, vezes o tempo, né? O tempo foi de 5 segundos, então T igual a 5. A aceleração vale 2 metros por segundo ao quadrado, então o A substituído por 2, que vai ficar dividido por 2, e o tempo é igual a 5 segundos, ou seja, 5 ao quadrado. Pronto. Agora, respondendo, vai ficar, fazendo as operações, ΔS é igual a 0 vezes 5 dá 0, 2 dividido por 2 é igual a 1, e 5 ao quadrado é igual a 25. Agora vamos resolver primeiro o produto, depois a soma. 1 vezes 25 dá 25, 0 mais 25 é igual a 25 metros. Portanto, nessas condições, no instante de 5 segundos, o deslocamento desse móvel que partiu do repouso é igual a 25 metros. Portanto, ele deslocou 25 metros. Vamos para a última questão. Então, ó, questão de gráfico, não se preocupem. Basta eu vou pincelar algumas características importantes para você responder a prova. Então, ó, analise o gráfico da posição S em função do tempo T abaixo e assinale a alternativa correta. Então, ó, percebam que nós temos o gráfico da posição, ó, ordenado eu tenho representa a posição do móvel, e na abscissa eu tenho a representação do tempo em segundo. E aí, entre essa relação de posição em função do tempo, nós temos essa linhazinha vermelha que representa a função que descreve o movimento. Tá certo? Então, ó, o que é importante saber? Percebam que a função não é reta. Se não é reta, não é linear. Se ela é uma curva, eu já sei que a equação será de segundo grau. Então, e o movimento será uniformemente variado. Por quê? Porque ó, no movimento uniformemente variado, nós vimos lá na questão anterior que o deslocamento é igual à velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração sobre 2 vezes o tempo ao quadrado. Percebam aí que nós temos aqui ó, a variável tempo elevado ao expoente de 2. Igual lá na matemática, que vocês estudam a função quadrática, ou função de segundo grau, onde o coeficiente a vezes x ao quadrado, mais o coeficiente b vezes x, mais c. Lá na representação gráfica, vocês terão uma reta da função curva também, né? Curva. Então, é o primeiro passo. Eu já sei que é uma função de segundo grau, portanto, o movimento é uniformemente variado. Agora eu tenho que classificar. Segundo passo, ó, percebam aqui que a parábola está com concavidade voltada para baixo. Aí uma característica importante do gráfico da posição em função do tempo para o movimento uniformemente variado. Quando essa concavidade estiver voltada para baixo, significa dizer que a aceleração ela será menor do que zero, ou seja, ela será negativa. Informação importantíssima. Agora, professor, e se a concavidade da reta da curva fosse voltada para cima? Aí nós teríamos uma aceleração maior do que zero, ou seja, positiva. Nesse caso ela é negativa porque a concavidade ó, está voltada para baixo. Se estivesse no inverso, ó, voltada para cima, seria positiva. Então, ó, podemos ajustar essa fórmula, então ficaria assim, né, a equação.
ΔS igual a V0t menos a aceleração sobre 2 vezes t ao quadrado. Lembrando que nessas condições, ó, parábola, eu sei que é um movimento uniformemente variado, e a aceleração é negativa porque a curva, a parábola está com a concavidade voltada para baixo. Se está com cavidade voltada para baixo, a aceleração será negativa. Portanto, a alternativa correta, ó, essa relação, em relação a esse gráfico, assinala a alternativa correta. Trata-se de um gráfico de aceleração negativa. Então, ó, primeira dica para a prova. Apareceu uma questão lá de gráfico da posição em função do tempo. Se a parábola estiver com concavidade voltada para baixo, a aceleração será menor do que zero, portanto, será negativa. Segunda dica para uma próxima questão. Percebam aqui que nós temos a equação horária da posição para o movimento uniformemente variado. Uma coisa muito importante que vocês devem saber é que no movimento retilíneo uniforme, com velocidade inicial nula, a distância percorrida é sempre diretamente proporcional ao quadrado do tempo do percurso, tá certo? Porque o tempo está ao quadrado. Então, quanto maior for o tempo, maior será o deslocamento. Ou seja, à medida que o deslocamento cresce, o intervalo de tempo também cresce. Só que com detalhe, o deslocamento ou a distância percorrida será diretamente proporcional ao quadrado do tempo de percurso. Então, pessoal, eu finalizo por aqui essa revisão. Desejo a todos bons estudos e até uma próxima, até uma outra oportunidade. Um abraço a todos, tchau!